Vamos trazer informações ao vivo, direto do Blue Tree, onde acontece o lançamento do plano, o Pacto pela Educação, apresentado agora há pouco pelo governador Rafael Fonteles, que está ao lado de Bartolomeu Almeida. Boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde, governador. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o Elivaldo, toda a equipe da TV Cidade Verde do Jornal do Piauí. Foi uma solenidade, Joelson, bastante concorrida. Terminou há pouco, então, com a fala do governador Rafael Fonteles, que vai, então, levar para a população piauiense quais são as medidas que serão tomadas através do Pacto pela Educação. A ideia é criar um sistema de educação no estado do Piauí. Governador, boa tarde para o senhor. Como é que o senhor avalia, então, esse programa que acaba de ser lançado? Olha, muito feliz de cumprir mais uma meta do nosso programa de governo, que é fomentar, aumentar a colaboração do Estado, da rede estadual de educação, com as redes municipais de educação, independente de qualquer questão política. E o principal programa dentro desse regime de colaboração é o programa de alfabetização na idade certa. Nós temos que garantir que em todas as escolas municipais do Piauí, a criança até 7 anos de idade, se possível até antes disso, aprenda a leitura, a escrita e o letramento matemático, para que ela possa, nos anos seguintes, continuar aprendendo o que tem que aprender na idade certa. Porque aí você diminui a chamada distorção idade séria. Esse é o grande desafio, talvez, da melhoria da qualidade do ensino fundamental no nosso país. E para isso nós precisamos dessa colaboração com os prefeitos, secretários municipais, diretores de escolas, e o Piauí vai investir mais de 35 milhões nesse apoio de formação de professores, material didático, premiações, avaliações, para garantir que cada vez mais as escolas do Piauí, dos 224 municípios, cumpram essa meta de alfabetizar as crianças até 7 anos de idade. Além disso, fortalecer outras colaborações que temos que ter: transporte escolar, cessão de imóveis e de imobiliário, cessão de pessoal. Então tudo isso tem que estar pactuado nesse grande pacto pela educação que nós lançamos aqui. Isso tudo vai ajudar, portanto, a que a gente consiga esse nível de excelência no ensino fundamental e médio que nós queremos. Nós queremos que o Piauí seja a principal referência nacional em educação. Essa meta também é para 2026, assim como é na integração do Sistema Integral de Educação? Não, o Pacto pela Educação a gente já quer adesão agora, no mês de junho e julho, para poder implementar. Nós já temos, no caso da alfabetização na idade certa, os 224 já assinaram. Só que nós estamos agora ampliando para 0 a 3 anos. Acredito que todos vão assinar, independente, como eu disse, das questões políticas. Mas também a gente quer, o mais rapidamente possível, que todas essas parcerias possíveis sejam celebradas em todos os municípios, com todas as redes municipais de educação. Isso se soma àquela nossa grande meta, aí no caso do ensino médio, que é responsabilidade direta nossa, de todas as escolas de ensino médio serem de tempo integral. A gente também está incentivando os municípios a colocarem todas as suas escolas de ensino fundamental também em tempo integral. Porque se a gente quer fazer uma revolução na educação e na economia do Brasil, criança e jovem tem que ficar 7, 8, 9 horas na escola. É assim que a gente vai melhorar bastante a qualidade das nossas crianças e jovens e dos futuros profissionais. Governador, na fala do secretário, o senhor também confirmou de que o Estado investe hoje, repassa hoje cerca de 160 milhões de reais no transporte. Com esse novo momento, esse valor, esse custo, ele vai reduzir para 145 milhões de reais. Explica aí como é que se dá essa redução. A nossa experiência mostra que quando há colaboração de Estado e município com a rede municipal e rede estadual no transporte escolar, vai melhorar substancialmente o transporte e ele fica mais barato para o Estado e para o município. Por isso que a gente quer a adesão de todos os municípios. Governador, em relação ao setor de pessoal, então, professores, os demais profissionais da educação, qual é a preocupação deles serem contemplados também nesse novo projeto? Não, a gente está tratando a valorização profissional dos nossos professores de maneira muito transparente, né? Procurando incentivar cada vez mais com o abono Fundef, com o abono Fundeb, melhorando a gratificação para os professores que são de escola de tempo parcial, passarão a ser de escola de tempo integral, tem uma gratificação da escola de tempo integral. E estamos negociando com todas as categorias do estado do Piauí o reajuste. Não será possível no primeiro semestre, já montamos uma mesa de negociação para no segundo semestre a gente sentar com todas as categorias e ver quanto será possível para o reajuste de todos os servidores públicos, incluindo a educação. Então, vamos agradecer ao governador Rafael Fonteles, aqui conosco também, Joelson, o secretário de Estado da Educação, Washington Bandeira. Um momento importante, então, secretário, este movimento de hoje, esse pacto pela educação, é o antes e o depois? Exato, Bartolomeu.
Bartolomeu, boa tarde Joelson, boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Um momento importante, um projeto inovador, pioneiro no Brasil, de pactuação entre o Estado e os municípios do Piauí, em várias áreas da educação, para a gente avançar na qualidade educacional do Piauí, tanto a rede estadual como as redes municipais. E esse pacto ele envolve 3 frentes de atuação: o programa de alfabetização na idade certa. Nós estamos ampliando os investimentos no programa de alfabetização na idade certa, é o Estado prestando apoio técnico, formação de professores, material didático aos municípios para que eles promovam a alfabetização na idade certa, no 2º ano do ensino fundamental, até o 2º ano do ensino fundamental. Mais investimentos no programa estadual de transporte escolar, para que os municípios assumam o transporte dos alunos da rede estadual, além dos alunos da rede municipal. Então, mais investimentos, maior valor de repasse aos municípios. Queremos aí a adesão de 100% dos municípios ao PROET, ao novo PROET, e também outras ações voltadas a compartilhamento de dados dos alunos da rede municipal, os municípios seguirem nossas orientações em relação ao preenchimento de dados do censo escolar, os municípios realizarem as avaliações externas que nós aplicamos para os nossos alunos e outras ações, né, plano de municipalização do ensino fundamental, os municípios assumirem o ensino fundamental e o Estado focar no ensino médio. O município que aderir a todas essas ações, ele vai ter direito a receber do Estado, né, dentro da viabilidade das possibilidades, mobiliário, cessão de imóveis, material didático, incentivos financeiros. Ou seja, é um grande pacto de ações, metas e obrigações recíprocas, coordenadas, para que a gente possa fortalecer a educação do Piauí, rede estadual e redes municipais. O diálogo já está aberto, então, para conseguir a adesão, então, em massa de todos os municípios, secretário? Sim, já temos conversado com muitos municípios, adesão agora dos municípios em junho e julho, para início das ações em agosto, e algumas ações a gente vai iniciar no ano que vem, porque ainda tem que finalizar, né, alguns contratos, enfim. Mas, por exemplo, no PEPAC, no Programa de Alfabetização na Idade Certa, os 224 municípios já são aderentes, então eles vão só renovar essa adesão. No PROET nós temos cerca de 110 municípios dos 224. Esperamos aí muito mais adesões para que a gente chegue aí próximo dos 224. E em relação a esse outro bloco de ações estratégicas também, uma grande adesão é o que a gente espera dos municípios. Como disse o nosso governador Rafael Fonteles, educação não é política de governo, é política de Estado. Então, para isso é que nós estamos hoje nesse grande projeto de política de Estado, Pacto pela Educação com os municípios. Muito obrigado, agradecendo o Joelson, secretário de Estado da Educação, Washington Bandeira, e também o governador Rafael Fonteles, pela disponibilidade em atender a equipe do Jornal do Piauí. Volto com vocês no estúdio. Joelson. Muito obrigado. Obrigado a você também, Bartolomeu. Trouxe aqui as entrevistas exclusivas do governador Rafael Fonteles e do secretário de Educação, Washington Bandeira. Obrigado mesmo pelo esforço e toda a sua equipe. Bartolomeu Almeida. Vamos trazer informações aqui, né, com os nossos integrantes da Tempo Real. Deixa eu saudar a Sávia Barreto. Ela está falando direto de Brasília e vai trazer as informações da política para nós. Boa tarde, Sávia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, Paula, nossa audiência. Muito bom estar aqui com vocês hoje. E aqui também conosco no estúdio, como já disse a Sávia, estão Elivaldo Barbosa e Paula Sampaio. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson, Sávia, Paula, e boa tarde a você que segue a nossa companhia. Boa tarde para você, Paula. Boa tarde, Joelson, a Sávia também, o Elivaldo e a você aqui que nos assiste. Bom, vamos começar falando a respeito de presidente Lula e a indicação do Supremo Tribunal Federal. Lula deve fazer a primeira indicação de integrante do STF aí em Brasília, Sávia. Inclusive, temos uma foto que mostra o nome mais cotado, ou o nome que será indicado pelo presidente Lula, o advogado do presidente Lula ao longo dessa jornada, né, dele nos processos e até na prisão lá em Curitiba. Olha, se não for o Cristiano Zanin, o advogado do presidente Lula indicado, vai ser uma grande surpresa, né? Mas a apuração de política é isso, é diagnóstico, não é prognóstico. A tendência é a indicação de Cristiano Zanin. Na sexta-feira, o presidente Lula
fez pela primeira vez no Palácio da Alvorada um churrasco com alguns membros, ministros, principalmente ali do PT, membros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, e aí nessa conversa vazou ali a informação de que o presidente Lula realmente afirmou que o indicado é Cristiano Zanin, ou seja, ele não cedeu, Joelson, às pressões para indicar uma mulher ou um jurista negro, tudo isso, as próprias bases do PT, dos movimentos sociais, fazem essa pressão, mas o presidente Lula disse que não quer cometer alguns erros do passado, em outras indicações que ele fez ao Supremo, ouviu algumas pessoas, e no final a gente sabe que alguns desses indicados terminaram aí tendo uma posição bem crítica a respeito do próprio Partido dos Trabalhadores em julgamentos e pautas que eram muito caras ao PT, não só a Lula, como também a Dilma. Então a indicação deve ser feita essa semana. Zanin deve ser, claro, próximo passo, sabatinado no Senado Federal. A situação do Senado a respeito da base do presidente Lula é um pouco melhor do que em relação à Câmara, mas também não é um mar de rosas, e a gente prevê aí com certeza também mais algumas polêmicas, mas a tendência é de aprovação. Bom, e estamos falando de um nome relativamente jovem, né? E por que a gente faz essa análise também, né, Elivaldo? É porque isso indica que o tempo de permanência na cadeira será muito grande, enorme, né? A exemplo do que será com o André Mendonça, o ministro André Mendonça, escolhido por Bolsonaro e que era ali de uma relação muito próxima com o presidente, embora sendo ter construído a carreira na Advocacia Geral da União, ou na Advocacia da União, e depois foi advogado-geral da União e foi escolhido para o Supremo Tribunal Federal. Aí eu fico até em dúvida, assim, saber como vai ser, qual a expectativa. Lula, escolhendo o Zanin, deve ter feito uma costura muito grande lá no Senado, onde ele vai ser sabatinado, né? Porque aí não é próxima não, né? Você escolher o seu próprio advogado, que atuou na defesa de momentos complicados que ele teve, como da prisão e tudo mais. Então, você toma até assim um susto até, né? Vamos explicar esse susto, né, Elivaldo, de maneira bem transparente, bem clara. É que a gente fica imaginando que as indicações elas devem partir de outros critérios que não este, né? Não que a pessoa não seja nem ligada ao que vai escolher. Claro, ninguém pode dizer que vai escolher um estranho qualquer. Isso. Não, pode ser uma pessoa ligada a ele, que ele acompanha a linha de atuação no meio jurídico e pelas posições que defende e tudo mais. Então escolhe ali uma mulher ou outro jurista que seja renomado para exercer essa função tão diferenciada como ministro do Supremo Tribunal Federal. A outra você escolher o seu próprio advogado, né? Tira ali, vai ser você lá, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Vale dizer, repito, que Lula não está assim, se isolando nesse processo de escolha com a escolha do seu próprio advogado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Outros ministros também tiveram uma cota muito política, né, Joel? Ninguém pode negar. O próprio ministro Dias Toffoli foi funcionário do PT. O ministro Alexandre de Moraes, ele foi muito ligado ao presidente Temer, foi ministro dele e tudo mais. E o próprio André Mendonça, a ligação que tinha com o presidente Bolsonaro, né? Agora, então deixa eu só pegar, antes da gente passar para o próximo assunto, Sávia. Estamos falando do Zanin, fiz a pesquisa aqui, tem 47 anos, vai trabalhar até os 75, né? Então tem um tempo de carreira grande no STF. E também não estamos levantando discussão sobre a capacidade técnica do Zanin. Claro. Né? Pelo contrário. Agora, como o Elivaldo disse, sabe? Quanto mais próximo do presidente, quanto mais umbilicalmente ligado ao presidente é o indicado, maior também tem que ser a costura política lá no Senado, na sabatina e na aprovação desse nome, né? E essa costura política, o próprio presidente Lula fala para interlocutores que realmente pegou em um baque, né, com essas derrotas do governo aqui no Congresso, principalmente com a MP da reestruturação dos ministérios, porque o governo mandou uma coisa e o relator Isnaldo Bulhões fez um projeto totalmente diferente, mudou a estrutura, principalmente na área do meio ambiente, que é uma pauta cara ao governo Lula. Então, o que é que o presidente deve fazer agora? Fazer uma agenda intensa com deputados e senadores, recebendo para almoçar,
recebendo para jantar, coisa que ele não estava fazendo, levando esses políticos no avião da presidência quando for fazer viagens aos estados. Era uma coisa que o presidente Lula fazia no governo Lula 1, Lula 2, aquele churrasco que eu citei na sexta-feira, vai fazer mais, ou seja, ter realmente essa aproximação. Não é suficiente, claro, a gente sabe que depende de muitos outros fatores, mas é um passo para tentar aí, até fazer um contraponto à força do presidente da Câmara, Arthur Lira, que realmente consegue mobilizar, ele sim consegue mobilizar uma base. O presidente Lula ainda está na costura, na busca dessa base, Joelson. Bom, o presidente Lula sabe que tem compromissos internacionais, compromisso com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, uma ligação, né, Brasil-Venezuela, que andava meio cheia de ruídos na época do presidente Bolsonaro, agora se refaz com Lula chegando ao poder novamente. 15 anos que o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, não pisa no Brasil, inclusive no governo Bolsonaro. O ex-presidente baixou um decreto proibindo a entrada de qualquer membro, né, do governo de Nicolás Maduro no país. Claro que já foi revogado, e esse evento, o presidente Lula recebendo com muita pompa, circunstância, tem mais de 3 momentos na agenda só com Nicolás Maduro, realmente acendeu aí muitas críticas da oposição, que aponta que na Venezuela há uma ditadura. Né? Claro que o PT não enxerga assim, tanto que a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, foi para a posse do Maduro. E o presidente Lula tem falado, olha, a gente é um país vizinho, a gente divide fronteira com a Venezuela, os nossos irmãos venezuelanos, eles vêm ao Brasil, a gente tem essa questão com a imigração de venezuelanos, e a gente precisa realmente abrir portas para o diálogo e tentar resolver essas questões. Agora, é uma polêmica, né? Porque há esse reconhecimento da ONU de que a Venezuela é uma ditadura, há esse problema que é uma tragédia a respeito da imigração de muitos venezuelanos que passam muitas dificuldades e vêm para o Brasil, mas o presidente Lula tem adotado esse discurso. Amanhã vai ter o evento com os outros 10 presidentes de países da América Latina. O presidente Lula quer esse fortalecimento das relações comerciais, institucionais, em termos também de busca de energia limpa para esses países da América do Sul. Inclusive aqui em Brasília está uma segurança redobrada, né? Congresso, uma parte está fechada, enfim, esse acesso realmente está um pouco dificultado, porque há essa preocupação, claro, com a segurança de todos os presidentes que estão aqui no Brasil para essa agenda, e também a gente sabe que como há essa tensão ideológica a respeito da Venezuela, há também uma atenção e um olhar redobrado para a segurança aqui em Brasília, Joelson. Pois é, está aí a imagem de Nicolás Maduro ao lado do presidente Lula, já em Brasília. Vamos lembrar que Nicolás Maduro enfrentou a resistência no passado recente, na época de Jair Bolsonaro, com o Juan Guaidó, que chegou a se autoproclamar presidente da Venezuela. Na oportunidade, inclusive, teve agendas com o ex-presidente Bolsonaro, né, Sávia? Salvo engano. Não, é verdade. Tanto que o Bolsonaro, ele considerava como presidente da Venezuela o Juan Guaidó, assim como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outros membros da direita internacional. Não reconheciam o Nicolás Maduro. Então, é realmente uma mudança completa na pauta do Brasil, e até o presidente Lula também reforçou muito a agenda internacional nesses primeiros meses de mandato, com um olhar também para a Europa, Estados Unidos, foi agora recentemente para o Japão, mas agora volta a atenção para a América Latina, até porque o Brasil quer ser o líder desse grupo de países, né? Quer ser o interlocutor que fala por todos esses países. Então, realmente, tem um peso maior, e para isso precisa da união, apesar das divergências desse bloco e dos interesses que não são poucas, né? A gente tem países mais à esquerda, mais alinhados ao Brasil, e temos também países mais alinhados à direita. Então, é preciso encontrar um ponto em comum para que haja um fortalecimento do bloco como um todo, para fazer frente, claro, a outros países maiores, com mais recursos, e o Brasil conseguir, junto com os outros países da América Latina, ter um peso nessas negociações, principalmente comerciais, Joelson. Muito bem, está aí a Sávia trazendo informações. Vamos esperar, né, Elivaldo Barbosa, que o cenário na América Latina seja de colaboração entre os países. Claro, colaboração entre os países, isso é importante, uma reunião de chefes de Estado. Claro que essa interpretação, esse componente político, ideológico,
pesa também, repercute. Os adversários, a oposição no Brasil bate forte nessa situação. O presidente abrindo as portas do Palácio do Planalto para um ditador, né, que está há 15 anos no poder, o ditador Nicolás Maduro. Mas eles são, de certa forma, do mesmo campo. Brasil, tanto é que restabeleceu essa relação diplomática Brasil e Venezuela. Mas a expectativa, eu imagino, seja exatamente integrar o continente em políticas que sejam viáveis para o desenvolvimento dos povos e claro, buscando a democracia como princípio norteador, né? Exatamente, vamos torcer.